Peraí, eu vou ver se eu entendi legal uma coisa aqui. Quer dizer que teve um cara que passou praticamente 10 anos na NBA, se recusou a fazer o próprio trabalho, foi mais bem pago do que ele merecia, jogou menos da metade dos jogos que ele poderia ter jogado, se recusou a querer fazer o próprio trabalho e depois, quando ele não achou realmente um time pra ele jogar, calma que aí vem o plot twist, ele vira o dono de um time de pesca. Eu sei que essa notícia saiu há alguns dias atrás e eu me recusei a falar sobre isso na época, mas eu vi uma matéria hoje, combinada de alguns cortes de uma entrevista hoje também, com palavras do próprio agente desse filho da mãe, que me deixaram simplesmente irritado. Não tipo muito irritado, mas levemente irritado. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo sobre o Ben Simmons, porque ele oficialmente decidiu se tornar um pescador profissional, já que teoricamente, segundo o Ben Simmons, nenhum time da NBA deu chances para ele voltar a jogar. Olha só, eu nem precisei pesquisar muito. Ben Simmons recusa a oferta do New York Knicks. E fora o New York Knicks, ele recusou, se não me engano, mais 2 equipes, entre elas estava o Boston Celtics e mais uma, já que o Los Angeles Clippers não tinha interesse em manter com os seus serviços. E esse filho de uma mãe boa vem falar que ele só está montando um time de pesca profissional porque ele não teve oportunidade na NBA. Qual é, doidão? Você mais procurou namoradas ali a nível hollywoodianas do que você tentou realmente aprender a cobrar lance livre. A única coisa que era certa, fora alguma dieta do Zion, fora alguma dieta do Luka, fora o Joel Embiid perder metade da temporada, era você aparecer no final da temporada ali, no período entre temporadas, treinando arremesso com alguém, falando que tinha aprendido a arremessar, que tinha consertado o arremesso. E eu tô fazendo esse vídeo aqui como se fosse uma carta aberta pra ele, mas ele nunca vai ver essa bagaça, velho. E digo mais, um dos caras que foi mais gente boa com ele quando ele estava chegando no Philadelphia, que tratou ele como se fosse um little brother, ele foi lá e deu em cima da esposa do cara. Ben Simmons, you from Philly, Ben played in Philly. Yeah. Try to holler at one of your chicks. I used to try to holler at my fiance. Oh, did he not know that was your fiance? Knew, 100% knew. No, he didn't. Hold on. He denied To me. try to smash, he denied Denied you. our friendship. I could show you 20 pictures of me and this guy from the day he got drafted till like us hanging out, parties, this, going to games together. I mean, I would fly out. He was like my homie. He was like my little brother. E digo mais também, que aqui eu vou continuar falando agora. Esse safado vem falar que tem problema nas costas, porra, ó, tá vendo? Lombarzinha doendo aqui, não consigo jogar, mané. Tá difícil pra mim. Agora, olha essas imagens, que interessante, dele pegando um peixe de 1,5 toneladas no mar. Vem falar que o cara não vai fazer força com as costas, não vai ter que quase que se cagar todinho na roupa pra poder tirar esse peixe de dentro da água. E ali as costas dele não dói. Ali vem falar que naquele ponto interessante ali, exatamente ali, as costas dele não doeram nem um pouco. Agora, pra jogar basquete, coisa que ele era pago milhões e milhões e milhões de dólares, aí é difícil, mano. Aí, tá ligado? Sentir a lombar. Agora vamos continuar, já que ele, não sente a lombar pra pescar, mas sente pra jogar basquete. Ele foi pago apenas 26 milhões no primeiro contrato, 177 milhões no segundo e 1 milhão e 82 mil dólares no terceiro, que somados dá uma bagatela de 204 milhões 945 mil 871 dólares pra esse cara desfilar com os outfits mais ridículos em torno da quadra possível. Olha, tem um lançamento horroroso da Dior, eu vou comprar. Tem um lançamento ridículo da Balenciaga, eu vou comprar. Tem uma atrocidade feita por um cara com nome francês esquisito lá da Casa do Chapéu, eu também vou comprar pra ficar do lado da quadra, já que eu não consigo jogar basquete porque minhas costas doem. Agora, sabe um número que vai te irritar muito mais do que tudo isso que eu falei até agora? Se a gente pegar 383, sabe que valor é esse? É o valor de jogos que ele disputou dentro da NBA e dividir, né, o quanto que ele recebeu pro quantos jogos ele jogou. Ou seja, ele recebeu 535.106 dólares e 71 centavos, que aí vira uma dízima, então vamos cortar aqui 71 centavos, pra cada jogo que ele entrou em quadra. Sabe aquelas partidas que ele até se recusava a finalizar? Aquele se recusava a fazer uma bandeja, que ele se recusava a olhar pro aro, mesmo tendo algum companheiro de equipe gritando: Ben Simmons, vai pro aro, você tem 2,10 de altura quase, pesa 140 quilos, parece um boi, vai na direção da bagaça, daquele negócio laranja que você
teoricamente está aqui pra fazer a bola passar por ali. Ele se recusava a ir. E mesmo assim, quando ele acabava aquele jogo, tinha $587 mil a mais na conta dele. E até quando esse safado tava pescando, presta atenção nisso. Ele tinha acabado de pescar um peixe. O peixe devia ter ali uns, 30 centímetros. Ele estava num lugar cercado por água. Cercado por água. Ele conseguiu errar a água e tacar o peixe no suporte de madeira. Como um homem deste é capaz de acertar uma bola de basquete no ar? Mas rapaz, deve ser muito bom. Mas deve ser muito bom ser pago por um trabalho que você não faz. Já pensou se eu recebesse um salário muito bom do YouTube para não postar absolutamente nenhum vídeo? Para não precisar fazer absolutamente nada? Eu não vou negar que ele basicamente tinha o que todo mundo sonha. Sabe o que eu lembrei agora? Que um repórter perguntou para o Tyronn Lue se ele estava lembrando o Ben Simmons como é jogar basquete. That was something Bob Myers noted in the broadcast from the game the other day, that Ben obviously is aggressive but not looking to score as much, and I think defenses kind of know that. Yeah. Do you have to remind him to be aggressive to look to score and keep the defenses even? Yeah, we did. We talked about it the last couple of days, and today he was aggressive. Attacking the basket, playing with pace, getting to the rim, making the plays, finishing at the rim, and so. O cara precisa ser lembrado do trabalho que ele tem que fazer, mano. É a mesma coisa, talvez esse time não seja muito bom, porque eu fiquei uns dias sem postar e vocês me cobraram, mas é tipo vocês irem me cobrar de eu ter que postar vídeo. Sendo que eu sei que eu tenho que postar vídeo. Às vezes eu posso não conseguir, mas eu sei que eu tenho que postar. Não faz sentido. Dá uma olhada nesse comentário sensacional do Single Dad Press. Se os Sixers chamassem você de volta para jogar de center/power forward, você voltaria por um contrato mínimo? Aí ele respondeu, não é pelo dinheiro. Eu jogaria de graça. É mais profundo do que isso. O que eles fazem você acreditar. E que é o porquê de eu continuar seguindo. Agora, o foco é manter o shape 100% antes de colocar a minha saúde na linha. De novo, como eu fiz nesses últimos anos. Sério, Benjamin? Você jura pra mim que é isso? E agora, mano, pra finalizar esse vídeo com o assunto principal que me fez gravá-lo. Foi isso aqui, que eu vi alguns cortes, alguns trechos, algumas pessoas comentando sobre a entrevista do Rich Paul, que era o antigo agente do Ben Simmons, com Bill Simmons, que é um insider, um repórter, um jornalista do mundo da NBA. E aqui eu vou trazer apenas alguns cortes que não vale a pena nem eu mostrar, eu vou mesmo comentar pra você. Eles começaram comentando sobre o Ben Simmons, sobre todas as conquistas dele, primeira escolha do draft, Rookie of the Year, contrato máximo. E uma coisa que eu esqueci muito de acrescentar naquela nossa conta de $535 mil para cada jogo que ele jogou, já que ele não ganhou apenas salário. Ele tinha um contrato com a Nike, um contrato de $49 milhões. Ai, mano. E o próximo ponto foi falar que é o seguinte, a visão do Bill Simmons, ou Bill Simmons, será que eles são parentes? O Ben Simmons não ama o jogo. O Ben Simmons cumpriu todos os requisitos da lista dele e quando ele atingiu um determinado valor, um contrato máximo, pra ele a lista de conquistas já tinha sido concluída. Muito diferente de um cara que eles usaram de exemplo, um jogador antigo aí de beisebol, que o cara era muito brabo, ganhou 5 títulos, nunca ganhou um MVP, mas ganhou tipo calouro do ano, ganhou várias conquistas assim, ganhou até acho que um Finals MVP, né, da Liga de Beisebol. Eu não sei muito bem como é que funciona beisebol, por mais que eu ache maneiro o New York Yankees, porque é de Nova York, assim como o Knicks. E aí eles falaram pra esse cara, tipo assim, fizeram uma pergunta pra esse atleta. Qual que é aquilo que você não conseguiu conquistar, que você gostaria de conquistar ainda? Isso ele já tendo 5 títulos. Todo mundo esperava que ele fosse falar um MVP de temporada regular, que ele ainda não tinha conquistado. E ele falou, o 6º título. Esse é o tipo de mentalidade de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de LeBron James, de jogadores que sempre querem dar o próximo passo e o objetivo final é escalar a montanha até o topo e conquistar o fucking Larry O'Brien, que é o título máximo pra quem joga na NBA. Mas não pra ele, não para Ben Simmons. E aqui eu concordo 100% do que o nosso mano Bill Simmons estavam falando. Mas quem não concorda tanto assim é ele, Rich Paul, que deu uma defendida ali no Ben Simmons. Falando a seguinte aspas, presta atenção. O problema é que vocês tentam colocar o Ben Simmons como se ele precisasse ser uma outra pessoa. Mas Ben Simmons só precisa ser Ben Simmons. Mano, ele completamente só não precisa ser Ben Simmons. Pra você jogar o esporte da bola laranja, pra você ser um atleta,
Primeiro você tem que estar em quadra, coisa que o Ben Simmons não estava, nunca esteve, e ganhando pra estar. Então a última coisa que ele precisava é ser como o Ben Simmons. E o melhor foi a resposta do Bill depois falando o seguinte: não, o Ben Simmons não tem que ser como ele tem que ser como qualquer outra pessoa, porque é um desperdício de talento. Muito obrigado, Bill Simmons, você representa todos nós em nossos pensamentos a respeito de Benjamin Simmons. E agora pra finalizar, porque eu revendo aqui os cortes só me dá mais raiva, porque o Rich Paul ele chegou ainda com as seguintes aspas pra defender o Ben Simmons, que a carreira dele não acabou ainda, o livro dele ainda está aberto. Não, acabou. Eu já tô preparando um vídeo a respeito pra postar no outro canal. E logo em seguida, ele falou que tem conversado com o Ben Simmons recentemente. E que um dos conselhos para o Ben Simmons, caso ele queira voltar a jogar basquete, é utilizar a altura e a força dele pra ele jogar numa posição, quem sabe, de power forward ou pivô center, na qual ele utilize a sua habilidade de passe e a genética que Deus entregou pra ele fazer corta-luzes e, quando possível, girar pro aro pra finalizar. E quando não, ele joga de costa para o seu defensor, né, utilizando o corpo e consegue fazer passes da posição de post, assim como vários outros pivôs fazem hoje na liga. Você está me falando que tá precisando de um cara tentar te convencer de fazer aquilo que seria o mínimo para uma pessoa do seu tamanho e força, que se intitula jogador profissional de basquete, e ainda assim não é o suficiente para você se motivar a ganhar mais alguns milhões de dólares e teoricamente praticar o esporte que você ama, né, que você dedicou a sua vida a ele. Cara, com todo respeito, eu conheci senhorzinhos que nunca jogaram basquete nem amador, apenas aqueles de rachão, sabe? Que arremessa do peito, que pede falta pra qualquer coisa que encosta nele, sabe? Aquele que tem toda a cidade, toda a quadra que você pode frequentar aí onde você tá, que gostam mais de basquete do que o Ben Simmons. Talvez jogadores de 2K que nunca jogaram basquete na vida real gostem mais de basquete do que o Ben Simmons, porque esse cara não gosta de basquete. E realmente é um grande desperdício de talento, além de ter sido um desperdício monetário, com um cara que passou 10 anos na NBA, e sim, ele conseguiu todos os requisitos ali, né, pra quem passa tudo isso de tempo na liga, vitalícios, né, que a NBA ela dá tipo um salário assim, todos os meses pra jogadores que passaram 10 anos, eles têm cobertura médica pra ele e pra família, pelo resto da vida, tem vários benefícios assim pra um cara que passa muito tempo na NBA. E isso também vai ser um baita de um desperdício. E agora, só para encerrar esse vídeo, eu tenho um pedido a fazer para os deuses do basquete, para as forças que ponderam no ar que o Ben Simmons nunca mais volte para a NBA. Apenas continue pescando. Se amanhã sair alguma notícia que ele voltou para a NBA, vocês ainda vão me chamar de o culpado por ter zicado isso. Eu sei.